Olá, muito bom dia nesse feriadão. Estamos no dia 7 do nosso projeto 30 Dias de Reconexão. Hoje é um dia especial, muito especial. Para nós que somos cristãos, é uma das datas mais importantes e eu quero que você esteja aqui comigo abertas para que você receba essa palavra, para que você reflita sobre sua vida, o que precisa morrer. Então eu aproveitei o tema de hoje, que é uma representação, uma lembrança do dia da morte de Jesus, para que a gente olhe para as nossas vidas, entendendo melhor sobre o que não faz mais sentido, o que precisa morrer, para que outras coisas possam renascer na sua vida. Então, hoje eu tenho certeza que vai ser uma mensagem que vai tocar no seu coração e que você possa realmente olhar para a sua vida de coração aberto para perceber o que é que precisa então ser modificado, ser exterminado ou aquilo que é preciso mudar uma perspectiva, e isso daí vai fazer com que você alcance o seu objetivo principal, que é você viver os planos de Deus, que é o objetivo desse projeto, né? Lembrando aqui que esses 30 dias de reconexão é para quê? Para que você se reconecte com a sua essência feminina, com a sua fonte criadora, que é Deus, e a partir disso você possa viver o seu propósito. Porque um dos pilares que eu trabalho na minha mentoria e que as mulheres me procuram aqui é a respeito de descobrir o seu propósito. Carla, como é que eu sei se eu estou vivendo o meu propósito? É como você se sente em relação às suas ações. E muitas vezes a sua dificuldade de você encontrar o seu propósito é porque você está desconectado da sua essência, de quem você é de verdade e, portanto, de Deus. Porque Deus que te criou, Deus que tem um propósito específico para a tua vida. E tem muita clareza, desde que você veio ao mundo, você já veio com esse propósito. Então, se você hoje está desconectada disso, é porque você está desconectada dele. Então, hoje eu quero trazer esse tema para que você possa refletir e reajustar a rota, que eu sempre falo isso, reajustar a rota. A gente olhar para a nossa vida, ver aquilo que precisa ser deixado para trás, para que outras coisas novas possam chegar, possam realmente se cumprir o plano de Deus. Então, muitas vezes hoje você está passando por dificuldades, por situações que você não está feliz, que você pensa assim, meu Deus, será que ninguém está olhando por mim? Mas às vezes, esses momentos é Deus justamente trabalhando para que você pare, reflita e você abra mão de coisas que estão te afastando do teu caminho, do teu propósito. Então hoje eu quero trazer essas informações, claro, linkando sempre com esse momento, com essa data especial de hoje, que representa aí a morte de Jesus. E aí, se a gente for olhar para essa situação tão triste, tão dolorosa, né, que é a morte, e da forma que foi, tão maltratado, mas se a gente olhar todo o contexto que envolve a morte de Jesus e posteriormente a sua ressurreição, você vê que aquilo ali não era uma derrota, aquela morte não era uma derrota, e sim era o cumprimento de um plano. Então, da mesma forma, eu quero te chamar para esse momento, né? Então, antes de eu começar a minha reflexão, deixa eu logo ler o trecho que vai nos embasar hoje, que está lá em João 19, no versículo aqui 30. Então ele diz assim: então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Esse trecho fala justamente do momento da morte dele, no último suspiro ali, quando ele falou que estava com sede e recebeu aí esse vinagre. Mas eu quero que você tenha clareza sobre isso, porque muitas vezes a pessoa não tem essa noção do que foi a morte de Jesus. Então, assim, o que eu quero te chamar hoje é para entender melhor sobre isso, para que você possa, porque lembra, como eu falei aqui nos dias anteriores, para a gente se conectar com Deus, para a gente se libertar das nossas heranças espirituais, a gente precisa estar alinhado com Jesus. Porque na própria palavra de Deus diz, ninguém chega ao Pai senão por mim, que é Jesus. Então, eu preciso entender quem foi Jesus,
Quais foram as atitudes de Jesus? Como Jesus agia com as pessoas? Como ele era? Como era o caráter de Jesus? E a gente procurar, dia após dia, alinhar nossa vida para a gente ser mais parecido com ele. Só que, de novo, como eu digo sempre, como que eu vou ser parecida com ele se eu nem sei quem é ele? Como ele agia? Então, por isso a gente tem que voltar para a palavra, para estudar, para entender o que é que aconteceu e, claro, pedir sempre o discernimento espiritual do Espírito Santo, porque é somente assim que você vai compreender essas palavras e poder praticar na sua vida. Então, quando ele fala que está consumado, que é o ato final lá da sua morte, isso para muitas pessoas parecia ali uma derrota, uma injustiça, uma coisa assim absurda. Mas aquilo ali era o cumprimento do plano de Deus, porque Deus, ele enviou Jesus aqui na Terra com um plano específico, como eu estou te dizendo. Assim como eu e você, todos nós temos um plano, um propósito específico para a nossa vida. E a vinda de Jesus aqui na Terra foi para nos livrar do nosso pecado. Então, quando Deus permite que isso aconteça, que essa morte de Jesus aconteça, ainda que seja dessa forma, e depois, ali ao terceiro dia, ele ressuscite, isso faz com que cumpra o plano. Porque aí ele, na verdade, é o Espírito que está lá já com Deus e que em breve vai voltar para estar aqui para nos buscar. Mas a gente também precisa saber que esse ato faz com que a gente tenha esse amor profundo por Jesus. É uma pessoa que passou por tudo isso para poder nos libertar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, dos nossos erros. E é por isso que também quando eu falei aqui em algum dia para trás sobre o auto-perdão, muitas vezes Deus já te perdoou através do momento em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você não se perdoa. E esse é um grande erro, porque você tem que compreender que esse ato de Jesus aqui, da sua morte, já foi suficiente. Não tem mais nada que precisa ser feito para poder te libertar dos teus pecados, mas você precisa reconhecer isso, você precisa se apropriar disso para, a partir de Jesus, você receber a sua adoção de filha amada de Deus. E aí sim, você estabelecer um relacionamento íntimo, cada dia maior, com o seu Pai que está no céu. Então, entendendo isso, entendendo toda essa simbologia da Sexta-feira Santa, eu quero relacionar com a sua vida agora, né? Porque, de novo, aqui não é só para ficar explicando coisas, eu quero te falar coisas que você vai olhar para a sua vida hoje, e hoje é um dia especial porque é um feriado, é um dia mais tranquilo, que talvez você possa parar e fazer um exercício mais prolongado, se conectar com você, desligar todas as suas distrações. E hoje, ao longo dessa live, eu vou te propor um exercício para que você faça hoje ainda e você vai ver a diferença, o peso nas costas que você vai tirar quando você fizer. Então, vocês sabem, né, que eu sou terapeuta e também o meu trabalho aqui, ele sempre linka o lado emocional e o espiritual. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento, que a gente precisa cuidar sim do nosso espírito, mas tem coisas que são emocionais, que a gente precisa olhar para as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e, a partir disso, reorganizar a nossa vida e assim a gente poder viver o nosso propósito, que é para isso que a gente está aqui nesse projeto, que até o Dia das Mães temos live aqui diariamente. Então, todo dia, 6h30 da manhã, estaremos aqui até o Dia das Mães, fechando com chave de ouro o que foi motivador para poder iniciar esse projeto, que foi eu me tornar mãe novamente, depois das minhas perdas, depois da minha cura espiritual, do meu entendimento sobre Jesus e toda a mudança que aconteceu na minha vida. Então, se hoje eu estou aqui compartilhando tudo isso com vocês, é porque eu realmente acredito e vi e estou vendo na minha vida todos os dias. Então, minha deusa, se abra para esse momento, para que a gente possa, então, olhar para esse tema que eu coloquei, né? Quando tudo parece ter morrido, é porque muitas vezes você vai olhar aí que certos fins, como eu disse aqui, certos finais que acontecem na nossa vida são para que novas coisas possam surgir. Tem coisas que, enquanto que você estiver vivendo a vida que você está vivendo, não tem como você experimentar novas possibilidades.
E aí você fica assim, ah não, mas eu preciso ter aquela possibilidade para eu abrir mão disso aqui. Só que não dá para você ter o novo, sendo que você não desocupou. É a mesma coisa, até se a gente pensar nas nossas roupas que a gente não usa mais. Se você está aí apegado às suas roupas que você não usa lá no guarda-roupa ocupando espaço, tire, libere espaço dessas roupas para que você possa realmente abrir espaço para chegar uma roupa que esteja mais alinhada com a sua personalidade, com o seu jeito de ser hoje, com as suas crenças e por aí vai. Então aqui é um simples exemplo, mas na nossa vida é isso que vai acontecer. Às vezes você está falando, eu queria tanto que um relacionamento fosse amoroso, que eu fosse cuidada, que eu fosse respeitada. Mas você está falando isso ao mesmo tempo que você está se relacionando, aceitando migalhas, aceitando ali o mínimo do mínimo, como se você não fosse merecedora de um relacionamento maravilhoso. Então, como que você acha que vai chegar um relacionamento bom na sua vida se você ainda não abriu espaço, não deixou morrer aquela velha criatura sua, que é aquela mulher insegura, com sensação de baixo valor, de não merecimento e todas aquelas crenças que te puxam para baixo? Se você não abrir mão dessa sua versão, você não vai conseguir chegar naquele nível que você deseja. Da mesma forma profissional. Às vezes você olha para a sua profissão hoje e você fala assim, eu já não me identifico com isso que eu faço, mas eu queria tanto fazer outra coisa, mas eu estou aqui nesse trabalho, né? Eu tenho que pagar minhas contas. E aí você não sai do lugar. Você já viu que aquilo ali já está morrendo dentro de você, mas você não abre espaço para o novo. Então, qual é a recomendação nesse caso? O que é que você sente que te faz bem? E você vai fazendo em paralelo. Quando você sentir mais segurança sobre aquilo que você está fazendo, você vai abrir mão e vai precisar sim de um passo de fé. Não adianta achar que você vai... como que, por exemplo, se a gente fosse olhar, como que Jesus ia ressuscitar se ele não tivesse morrido? Então, o plano completo de Deus era a ressurreição de Jesus. Mas como era que esse plano iria se cumprir se não houvesse a etapa da morte? E é da mesma forma na sua vida. Você quer alcançar lugares maravilhosos, mas você não deixa morrer aquilo que já não faz mais sentido. Entendeu? Então a gente precisa. E aqui eu até deixei alguns exemplos, né? Relacionamentos. Amizades que não tem mais nada a ver, aquelas amizades das antigas que você fala assim, mas fulano é minha amiga de tanto tempo, mas essa pessoa não tem mais nada a ver com você já seguiram caminhos diferentes, e você está apegada ao passado, presa, porque a amizade é da infância. Se for uma amizade boa, tudo bem, mas uma amizade que está te puxando para baixo, que não está te deixando ir para o caminho do seu propósito, essa amizade não serve para você mais. E está tudo bem. As pessoas mudam com o passar do tempo. Você não é a mesma pessoa que você era na sua adolescência, por exemplo. Como é que você quer, obrigatoriamente, se manter numa amizade com uma pessoa lá da sua adolescência? Talvez não vai fazer mais sentido e está tudo bem. E esse processo de autoconhecimento, de uma forma geral, é um processo mais solitário. Precisa ser? Não, você pode buscar pessoas aí na sua caminhada que vão te ajudar. Pessoas com mentalidade ali expandida em determinadas áreas que você deseja desenvolver. Então, se você se colocar em ambientes com pessoas assim, você vai se desenvolver muito mais rápido. Mas, se não tiver esse ambiente ainda, por hora, pelo menos que seja um ambiente virtual, que você procure seguir pessoas que estejam nesse lugar onde você quer chegar, para você se inspirar. E você, dia após dia, vai fazendo as suas ações na sua casa, sozinha, você com você. Porque, sim, minha deusa, não adianta eu ficar aqui te enrolando, não. O processo de autoconhecimento, muitas vezes, ele é solitário. Porque a gente precisa parar, se desligar de tudo, de todas as distrações, as saídas, aquelas saídas que muitas vezes você sai porque, não, final de semana tem que sair, né? Sou solteira, tenho que sair. E aí você vai, aquela curtição, aquela coisa que não tem fundamento nenhum. Quando chega no outro dia, você acorda com aquela ressaca moral. E aí você fala assim, meu Deus, para que eu fiz isso? E aí você vai, sabe, sobrevivendo dia após dia em cima daquela versão que não tem mais nada a ver, que já precisava morrer, aquela versão sua, mas você está presa, segurando até a última gota, assim, ó, se arrastando ali, segurando com toda a sua força aquela versão antiga sua. E agora o convite aqui de hoje é você deixar morrer essa versão que não tem mais nada a ver com a vida que você quer viver, com os planos que Deus tem para a sua vida.
Então abra mão dessa versão, abra mão de relacionamentos, de amizades, de relacionamentos que às vezes você fica aí aceitando migalhas, como eu exemplifiquei aqui mais cedo, padrões emocionais. Quais são os padrões que eu tenho? Então, na minha mentoria tem vários exercícios que eu proponho para justamente você perceber, porque às vezes você tem comportamentos a partir do quê? De um pensamento. E o pensamento ele vai gerar uma emoção que vai gerar um comportamento. Então, o que acontece? Se eu estou alimentando pensamentos ruins a meu respeito, sobre que eu não sou boa o suficiente, ou que nada está bom na minha vida, tudo de ruim acontece, se eu só estou alimentando pensamentos ruins, isso naturalmente vai me trazer uma emoção ruim. E quais são as decisões que a gente toma quando a gente está com a emoção ruim? Decisões ruins também. Aí você vai agir, se comportar de uma maneira que depois você mesma vai se envergonhar, vai se arrepender de ter agido daquela forma, mas porque você deixou alimentar um pensamento ruim que gerou uma emoção ruim e aí você se comportou de tal maneira. Então, por isso que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para que a gente possa viver essa nossa versão, essa nova versão nossa. Então, da mesma forma, fases que já se cumpriram. Por exemplo, quem já me conhece aqui, quem já está aqui há mais tempo, sabe que eu sou engenheira, tenho formações aí, mestrado, doutorado na área da engenharia, era professora universitária, tive uma carreira nessa área. E tá tudo bem, foi maravilhoso, aprendi muito, me desenvolvi muito como profissional, desenvolvi muitas habilidades. E se hoje eu estou aqui te ensinando com essa facilidade, é porque essas habilidades também foram desenvolvidas ao longo dessa minha carreira. Mas chegou um determinado momento que eu percebi que aquilo já não fazia mais sentido daquela forma na minha vida. Sim, eu amo ensinar, mas eu posso ensinar outras coisas. Eu não preciso ficar presa àquilo, porque eu fiz tantos anos de faculdade, tantos anos de estudo para jogar fora. Não estou jogando fora. Porque quem eu sou hoje, eu só sou a partir de todas essas experiências que eu vivenciei durante essa minha carreira, ao longo da minha vida. Então, quando eu decido abrir mão, deixar morrer, vamos dizer assim, não é uma forma de ingratidão. Pelo contrário, eu sou muito grata e honro a minha profissão de engenharia, honro a minha profissão de professora universitária, porque foi muitas coisas que eu tenho hoje, que eu conquistei, até materialmente, foi por conta disso. E além disso, quem eu me tornei, que para mim é mais importante do que bens materiais, a minha evolução espiritual, minha expansão de consciência para enxergar as possibilidades na vida. Muitas coisas que eu vivo hoje, eu jamais sonhei de viver na minha vida. Porque a minha visão limitada lá do passado não conseguia enxergar uma vida que eu vivo hoje. E talvez hoje você olhe assim, poxa, eu queria viver tal coisa, mas você fala, isso é tão distante da minha realidade. Mas se você tem essa certeza que você quer viver isso, você precisa dar passos todos os dias nessa direção. Mesmo que hoje você não consiga abrir mão de uma vez da sua realidade, mas você vai trazendo ações que vão te aproximar mais daquele lugar que você quer chegar. E assim, no momento certo, você vai conseguir dar esse passo maior. Mas o que eu quero te chamar aqui, te convidar aqui, é você não se contentar com a vida do jeito que você está, se você não está se sentindo feliz, se você está se sentindo desconectado. E aí, também trazendo para o nosso tema, né, que é para você se reconectar com a sua essência, eu trouxe aqui que a reconexão também é uma morte simbólica. Porque, veja só, eu não estou dizendo que precisa ser isso, mas observe, quando você está num relacionamento, principalmente um relacionamento ruim, que você se moldou toda para caber naquele relacionamento. O que é que acontece quando termina esse relacionamento? Você tende a se sentir mais leve, mais, sabe assim, por mais que tenha sido doloroso esse fim, mas você pensa assim, poxa, agora eu vou ter a oportunidade de olhar para mim, de me reconhecer de novo, saber quem eu sou de verdade. E não aquela versão que você mudou aqui, ajeitou ali, ajeitou aqui, para poder você caber naquela relação. E aí quando você volta, se reconecta, você retoma a sua força, a sua potência que está dentro de você. Não é à toa que a minha mentoria é potência feminina, porque eu acredito que todas nós temos já essa potência dentro da gente, mas a gente só consegue acessar quando a gente deixa morrer aquela versão que já não serve mais para essa vida que a gente quer viver. Então, como eu disse aqui, essa Sexta-feira Santa
ela é uma representação do quê? Que o fim que antecede a glória, porque se não fosse a bênção da morte de Jesus, né, com todo o respeito pelo sofrimento dele, mas se não fosse essa atitude, a gente não poderia ter acesso à vida eterna através de Jesus, porque somente depois da sua ressurreição que foi consumado todo o plano de Deus. Então, minha deusa, aqui é essa reflexão que eu quero trazer. E aí, como eu falei também, né, nem todo fim é o fracasso. Às vezes é fé, é entrega, é renascimento. É você acabar, deixar aquilo ali acabar para que novas coisas possam chegar. Então, que coisas são essas que precisam acabar? Como eu já falei aqui de relacionamento, padrões. Então, às vezes, observe na sua vida. Às vezes você teve um relacionamento no passado que você gostou demais dessa pessoa, ficou ali um tempo, e quando esse relacionamento acabou, parecia que era o fim do mundo, não era? Parecia que nada mais ia fazer sentido, que a sua vida não ia ter mais alegria. E olha onde você está, muito mais forte, muito mais completa talvez, ou pelo menos deveria estar buscando isso, mas se você está aqui assistindo esse vídeo, eu creio que você já está nessa busca. E aí você vê que é só momentâneo aquela sensação de morte, de que não vai fazer mais sentido, que você não vai conseguir viver. Da mesma forma também, às vezes um sonho que morreu, um sonho que você tinha, mas que aquele sonho ali precisou morrer. Mas aqui também já aproveito esse gancho para falar, se você tem um sonho que está bem quietinho lá no cantinho, porque você acha que, ai meu Deus, é um sonho grande demais para eu viver, vamos resgatar esse sonho, vamos trabalhar nisso, porque se esse sonho está no seu coração até hoje, esse sonho não está aí à toa. E você pode cumprir, alcançar esse sonho, mas você precisa tomar algumas atitudes na sua vida. Então aqui eu quero também fazer esse convite, né? Se você tem um sonho guardadinho e você não sabe por onde começar para você retomar, eu posso te ajudar nessa caminhada de autoconhecimento. É o que eu faço no meu trabalho. E um dos pilares que eu trabalho são sonhos, porque não adianta, Deus, quando a gente fala de se conectar com o propósito, a gente tem que olhar para os sonhos, que os sonhos mais latentes lá do seu coração estão relacionados com o seu propósito. Por isso a gente não pode banalizar nossos sonhos. E aí também, que mais? E uma coisa que eu anotei aqui também é que tem fases, como eu falei aqui na minha parte profissional, precisou que essa fase finalizasse para que eu começasse outra. Por mais que eu tivesse já começado esse trabalho em paralelo, mas chegou um determinado momento que eu vi que era o momento de encerrar definitivamente aquele ciclo. E isso também vai acontecer na sua vida, se você se permitir viver o novo. Então, abra mão e aí você vai precisar de fé. Foi um dos temas aí de alguma aula passada que eu já não lembro mais, não sei se foi a 5, não sei. Mas na aula que eu falei sobre para você fortalecer a sua fé, é muito importante, porque você só vai ter essa força para você deixar algo morrer na sua vida se você tiver fé em tudo isso, principalmente fé em Jesus Cristo, fé nesse plano de Deus, através da vida de Jesus. Então, da mesma forma. E aí eu quero te propor agora um exercício bem simples, mas ele é um exercício que ele também é muito profundo. É um exercício que ele vai trabalhar não só o seu emocional, como também o espiritual. Então eu vou pedir que você dê 3 respirações bem profundas aí. Inspira e solta o ar. Inspira mais uma vez e solta o ar. Mais uma vez, inspira e solta o ar. Agora você mais centrado em você. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai observar a primeira coisa que vai vir na sua cabeça. Hoje eu preciso deixar morrer. O que é que veio na sua cabeça aí? O que é que você precisa deixar morrer? Reflita sobre isso, porque o exercício que a gente vai fazer, que eu vou te propor lá no finalzinho, já estamos chegando aqui na reta final, daqui a pouco eu vou te propor um desafio para você fazer ainda hoje e tem muito a ver com esse exercício que a gente fez agora. Então, o que você
o que veio na sua cabeça que você precisa deixar morrer. Anote isso. E depois a gente vai fazer o exercício, né? Você vai fazer aí na sua casa o exercício. E aí sempre pense assim, quando aquilo que parece que está perdendo o seu controle, que você que tá morrendo na sua vida, pense que, e se isso for Deus atuando na minha vida para que algo novo apareça? Se você começar a se perguntar assim, será que você não vai ter mais leveza para você soltar? Porque essa reconexão também com a nossa essência tem a ver com soltar. A reconexão verdadeira, ela acontece quando a gente solta. Eu até anotei essa frase aqui, se você está assistindo essa live aqui, esse vídeo pelo YouTube, lembrando sempre que essas lives elas não ficam aqui no Instagram, elas vão lá para o meu canal no YouTube. Então, hoje ainda, se você chegou aqui pelo meio, você pode ter a chance de assistir essa live completa, você tem os recursos lá de acelerar e você assistir ainda hoje. E aí, você que está assistindo pelo YouTube, eu vou propor que você coloque aqui nos comentários essa frase para você firmar na sua mente, que é: a conexão começa quando a gente decide soltar. Soltar o controle, deixar ir aquilo que já não serve. Solta, confia em Deus, esteja alinhada com Ele, esteja alinhada com sua palavra e em obediência àquilo que Ele espera para a sua vida. Que eu tenho certeza que você vai ter mais clareza sobre o seu propósito. Então, para finalizar, minha Deus, eu quero te fazer um desafio para hoje, aproveitando que hoje é um feriado, então dá para você separar aí uns minutinhos para você fazer esse exercício, que ele é muito importante nesse processo, para você deixar morrer aquilo que não serve mais. Eu vou te propor, primeiro você vai escrever aquilo que veio na sua cabeça na hora que a gente fez o exercício aqui. Esse é o principal que você tem que buscar, a maneira que você vai abrir mão. Às vezes é uma decisão ali imediata e você já consegue cortar. Tem coisas que são mais difíceis, que precisa de um planejamento, precisa de uma intenção de ações maiores. Então, nesse caso, você vai precisar ter um tempo maior para você realizar isso. Mas independentemente da sua situação, de quais sejam essas coisas que você precisa deixar morrer, você vai escrever. Então, qual é o desafio? Você vai escrever uma carta colocando tudo que você precisa deixar morrer na sua vida. Um relacionamento, sei lá, uma antiga profissão, um comportamento seu que é destrutivo, os pensamentos que você alimenta, que você sabe que está te puxando para baixo, seja lá qual for, alguns padrões emocionais de você ficar aceitando relacionamentos medíocres, sabe? Tudo que você olha para a sua vida e que você não se agrada, que você vê que isso não está alinhado com a mulher que você quer se tornar, abra mão. Não fique esperando ter algo melhor para você abrir mão do velho, não. Porque não é assim que Deus trabalha. Deus quer que você dê um passo de fé. Você abra mão do que não serve para aí sim Ele poder abrir portas daquilo que é mais alinhado com o seu propósito. Então a gente precisa, por isso que a gente precisa estar alinhado com a palavra de Deus, porque quanto mais a gente conhece as promessas de Deus para a nossa vida, mais a gente tem essa certeza e a gente não fica com esses medos. Porque assim, todos nós vamos ter medo, porque o medo é até uma questão de sobrevivência, a gente ter medo. Então o nosso cérebro ele foi programado dessa forma, para a gente sobreviver. Então qualquer situação que nos coloca, aparentemente, mesmo que seja de uma forma inconsciente, em risco, ele vai fazer com que a gente tenha dificuldade de tomar essa decisão. Mas só que quando a gente tem fé, quando a gente acredita nas promessas de Deus, que são inúmeras, promessas de bem, de bênção, você começa a ter mais coragem para você agir na sua vida. E é esse o meu convite aqui, porque não existe esse processo de reconexão com a sua essência sem coragem. O autoconhecimento, ele exige coragem. Por isso que eu sempre falo que eu honro todas as minhas alunas de mentoria, porque é um ato de coragem você falar assim, eu não consigo sozinha, tá difícil sozinha, eu preciso da sua ajuda. Então, quando uma mulher chega até mim procurando os meus serviços, eu honro demais a sua vida. E eu jamais olho para essa mulher com julgamento ou como coitadinha. Não, eu olho uma mulher forte, corajosa, porque não é qualquer um que tem essa coragem de chegar e baixar a guarda e falar assim, se colocar nessa posição vulnerável e falar assim, eu preciso de ajuda. Então, meu Deus, às vezes, se você hoje não está conseguindo
fazer isso sozinho, procure alguém que possa te ajudar. Eu posso te ajudar nisso, mas isso tem muito a ver com conexão. Se você não se sente conectada comigo, tá tudo bem, procure outra pessoa que você acha que está conectada mais, mas procure ajuda. Não se conforme em viver uma vida medíocre, porque não foi para isso que você veio aqui na Terra. Você veio aqui para você viver a abundância dos planos de Deus, e são planos maravilhosos. Não é uma vida medíocre. Então, se hoje você está vivendo muito abaixo do que você sabe que você tem potencial para viver, não aceite. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Deixe morrer, assim como Deus fez, né, no seu plano perfeito, que foi esse envio de Jesus para nos libertar dos nossos pecados. Então, depois que você escrever essa carta, o que você vai fazer com ela? E outra, essa carta ela não precisa ter coerência. O início, meio e fim. Não é um texto que vai ser avaliado pela prova lá do Enem. Não é nada disso. Você vai fazer essa carta do seu coração. Tudo que você precisa tirar da sua vida, que precisa morrer, você vai colocar relacionamento, comportamento, tudo isso. E aí, quando você escrever tudo, pode ser ali folhas e folhas. Não importa quantas folhas forem ali, você vai deixa fluir. O que vier na sua cabeça, você vai escrevendo. Não tem que ter coerência esse texto, não tem que ter preocupação, sabe? Assim, eu já escrevi isso. Não importa, se já escreveu, se veio de novo, é porque aquilo está forte, escreva de novo. E depois você vai ou rasgar ou queimar. Eu gosto de queimar. Queimar é bem simbólico. Para você, sabe assim, deixar morrer, como se você estivesse cremando mesmo. Tudo aquilo que você precisa deixar ir, e aí você vai ver o poder que isso tem. E claro, tomar decisões depois disso. Aquilo que você viu que precisa morrer, qual é a minha decisão sobre isso? Aí eu vou conversar com essa pessoa e dar um fim nesse relacionamento. Não, eu vou fazer, sei lá, você vai definir as ações. Precisa de decisão e ação. Não adianta nada eu ficar aqui, eu quero que isso saia da minha vida, aquilo saia, e não faz nada prático. Não. Você vai tomar essa decisão, escrever na sua carta, mas depois você vai precisar colocar em prática ali as ações que vão fazer com que aquilo seja consumado. Certo? Então, hoje, de novo, como todos os dias, foi uma mensagem aqui muito profunda. Se você chegou no final, se você não conseguiu assistir desde o início, essa aula vai lá para o YouTube e você consegue assistir completa ainda hoje. Então, se você gostou aqui, se você acha que esse tema tem a ver com você, e se eu fosse você, eu iria lá, porque tem ouro aqui nessa aula. Então, hoje ainda essa aula vai subir lá no YouTube. E se você está assistindo aqui pelo YouTube, faça o exercício também. Faça esse exercício e comece a colocar em prática, que você vai ver. Você, alinhada com Deus, colocando essas ações em prática, não tem quem vai te segurar, meu Deus. Então, para finalizar, eu quero fazer aqui uma oração, claro, como sempre, para que essas verdades que foram ditas aqui possam entrar no seu coração, possam começar a trabalhar em você todas essas mudanças que serão necessárias para você viver o novo de Deus para a sua vida. Tá bom? Então vamos orar. Pai amado, querido, muito obrigada, Senhor, por estar presente aqui nesta manhã tão importante que representa aqui o dia em que o Senhor fez cumprir o seu plano perfeito, que foi enviar Jesus aqui na terra para que ele morresse por nós, para que ele pudesse ali ressuscitar e nos livrar dos nossos pecados, de tudo aquilo de ruim que a gente já fez nas nossas vidas, Pai. O Senhor diz que aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador está liberto, é também adotado como filho amado do Senhor. E agora, Pai, sabendo disso, a gente pode ter muito mais força para poder deixar morrer aquilo que precisa ser retirado da nossa vida, para que a gente possa acessar o novo que o Senhor tem para a nossa vida, acessar bênçãos maravilhosas e, claro, o principal, acessar a vida eterna, que a partir do momento que a gente já reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente já está acessando a vida eterna, mas não precisamos viver em maravilha só lá na eternidade. Aqui mesmo na terra a gente já pode experimentar essas bênçãos, mas para isso a gente vai precisar deixar morrer, Pai. Então, peço ao Senhor que o Senhor sonde os nossos corações, nos mostre aquilo que precisa ser tirado da nossa vida. Nos mostre, Pai, aquilo que precisa morrer
aqueles relacionamentos, aqueles padrões emocionais que nos puxam para baixo, todos aqueles sentimentos ruins, todas aquelas atitudes que prejudicam a nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar a exterminar, a tirar isso da nossa vida para a gente viver o novo que o Senhor tem para a gente. Em nome de Jesus te peço e já agradeço. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. E vocês sabem que nosso plano aqui está diariamente aqui trabalhando algum aspecto para você se reconectar com a sua essência feminina, para você se reconectar com o seu propósito e viver os planos que Deus tem para a sua vida. Então, nesses 30 dias, até o Dia das Mães, teremos live aqui diariamente às 6h30 da manhã. Se organize, esteja comigo aqui. E amanhã o tema é o papel da mulher no plano de Deus. Então amanhã também vai ser uma manhã de muito aprendizado, de mais um passinho nessa caminhada para você se reconectar com a sua essência. Então, meu Deus, eu te espero aqui. E se você chegou no final, de novo, fica aqui o meu convite. Vai lá no meu canal do YouTube e assista esse vídeo completo ainda hoje, tá bom? Um beijo, te espero amanhã às 6h30. Até lá!